Graça e paz, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler uma palavra do Senhor em Salmos 42. Vamos começar pelo verso 1. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos ler até aqui, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui o salmista falando e confessando do Senhor. Que o Senhor é o refúgio, é a fortaleza, é um socorro presente na angústia. Nós precisamos entendermos isso, meus irmãos. Que Deus é presente em nossas vidas. Que Deus é presente aonde nós estivermos, aonde nós formos. O Senhor é presente em nossas vidas. Às vezes, numa angústia, numa dor, como aqui ele fala, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nós não temeremos nada. Nós não temeremos porque nós sabemos que Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que está na hora da nossa angústia. Deus é aquele que seca cada lágrima. Deus é aquele que coloca suas mãos sobre cada um de nós e nos dá força para vencermos. Então nós não podemos estarmos, meus irmãos, com medo de situações. Nós não podemos estarmos com medo de algo que vem em nossas vidas. Nós precisamos apenas confiar. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar que quando nós falamos Deus é o nosso refúgio, é a fortaleza. Quando nós falamos isso, nós entendemos o refúgio, de nós nos refugiarmos em Deus, a fortaleza que vem do Senhor sobre nossas vidas. Naquele dia da fraqueza, naquele dia do desespero, naquele dia que nós clamamos ao Senhor e falamos para Deus, Deus, eu estou tão desesperado, a situação está muito difícil, e nós falamos para Deus, mas eu sei que o Senhor é meu refúgio, eu sei que o Senhor é a minha fortaleza. E quando nós confessamos isso, meus irmãos, nós entendemos, nós sentimos a fortaleza de Deus na nossa vida. E ele fala aqui assim no 3, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que tudo aconteça ao contrário, ainda que tudo esteja ali de ruim, como a gente vê como as águas rujam, como aquele é o barulho, a fortaleza da água, aquilo que às vezes vem nos causar medo, aquilo que vem nos causar às vezes um desespero. Ele fala que mesmo que se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que tudo se abale, ainda que tudo parece ao contrário, aquilo que tudo parece não para as nossas vidas. Às vezes pessoas que se levantam e é não para a nossa vida. Parece que quando nós falamos, parece que a minha vida se voltou de ponta cabeça, parece que as coisas se viraram de uma forma. Mesmo assim, o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te ampara. Mesmo que tudo isso aconteça, é isso que o salmista está falando. Mesmo que tudo isso aconteça, eu sei do meu Deus. Eu sei que Ele é o meu refúgio, eu sei que Ele é a minha fortaleza, e eu sei que Ele é o meu socorro presente numa angústia. Eu sei do meu Deus. Há um rio cujas correntes alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio que corre na cidade de Deus, na morada do Altíssimo. Há um rio de águas vivas que vem. Há um rio que vem sobre nossas vidas, curando, libertando e salvando. Mesmo, meus irmãos, que se diz ao contrário, como eu já disse.
mesmo que a tua vida esteja ao contrário de tudo isso, há um rio que desce de águas vivas sobre a tua vida. Há um rio de águas vivas que vem sobre a tua vida. Há um rio que se chama o Espírito Santo de Deus, que vem sobre você, que vem acalentando, que vem colocando as mãos, que vem falando com você, porque nós confiamos num Deus, nós confiamos no Senhor. E Ele fala: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Mesmo que tudo isso que se passa, você vai ver um novo amanhecer. Você vai ver uma nova manhã. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos e depositamos a nossa vida no Senhor, quando a nossa fé começa a ser movimentada, nós sabemos que o amanhã vai ser diferente. Nós sabemos que o amanhã vai ser outro dia novo que Deus faz para cada um de nós. Hoje, meus irmãos, pode ser o apuro que você esteja passando, pode ser ali uma tristeza que você esteja passando, pode ser uma notícia ruim que você esteja passando, algo que veio sobre a tua vida. Não se esqueça que Deus é o teu refúgio. Não se esqueça que ao romper da manhã é um novo dia que Deus faz para cada um de nós. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O poder do Senhor, poder e autoridade de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as nações. A repreensão de Satanás, que Deus repreende, aquele que vem atormentando, aquele que vem trazendo tantas situações difíceis. A repreensão vem do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando nós lemos e falamos isso, nós sabemos que nós estamos falando de um Deus de guerra. Nós sabemos que nós estamos falando daquele Deus que batalha pelas nossas vidas. Aquele que batalha por você, aquele que batalha pela tua vida, aquele que batalha pela tua família, aquele que batalha pelo teu lar. Que toda a investida do inimigo, tudo aquilo que o inimigo queira investir contra a tua vida, ele está derrotado, porque o Deus dos exércitos está no meio da tua vida, está na tua vida, está no teu lar, está na tua família. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio presente. É o Senhor que está conosco, meus irmãos. Então nós não podemos estarmos com medo de nada. Nós precisamos movimentarmos essa fé que tem dentro de cada um de nós. Nós precisamos estarmos fortemente diante do Senhor. Nós precisamos nos levantar de situações onde nós declaramos ao Senhor dos exércitos, aquele que está no meio de nós, aquele que tem a batalha sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, não é hora de nós estarmos reclamando ou falando. Não é hora de nós acharmos que de repente nada deu certo para a nossa vida, que nada deu certo para a tua vida. Ah, mas eu não sei o que vai ser o amanhã, mas nós não sabemos mesmo, meus irmãos. Quem sabe do amanhã é Jesus. Quem sabe do amanhã é Deus na nossa vida. Esse que sabe do amanhã. Nós sabemos apenas de horas que vivemos, nem dos minutos mais tarde nós conhecemos. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E Ele nos diz que antes que nós falarmos, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então, meus irmãos, cada dia mais fique firmemente em Deus. Permaneça no Senhor, creia no Senhor. Não desanime porque situações foram ao contrário. Não fique desanimado porque o inimigo gosta de minar a fé. O inimigo gosta de entrar na fé e minar essa fé, para que você não venha ter mais aquela fé em Deus. Mas se anime,
Se levante, porque Deus é com você. Deus, ele estende as suas mãos para que você se levante de uma situação. E se você não está enxergando nada na tua frente, que de repente escureceu na tua visão, comece a se enxergar com os olhos do Senhor. Comece a ver a luz de Cristo na tua vida. Comece a ver ali no fundo de toda essa situação que há uma escapatória em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, como hoje, Senhor Deus querido, o salmista nos fala, Pai, que o Senhor é o refúgio das nossas vidas, o Senhor é a fortaleza das nossas vidas, o Senhor é aquele que está, Pai querido amado, Senhor, presente em nossas vidas em cada angústia, Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus, visita o teu filho agora, a tua filha agora, olha aquele que está angustiado, olha por aquele que está triste, olha aquele que está desanimado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele se sinta abraçado agora nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, aumenta a visão do teu filho, da tua filha. Aumenta a fé, meu Senhor, porque o Senhor é aquele que guerreia pelos teus filhos, por aqueles que creem em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.